oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Aqui mais uma vez para conversarmos, refletirmos sobre a palavra do Senhor e sobre esse tema caro para nós, que é o tema da oração. Eu não sei se tem ajudado você, a gente conversar sobre isso, mas eu acredito que sim, temos muitas pessoas que nos dão esse retorno, de que estão se sentindo instigados a orar mais, estão sentindo, inclusive, que o Senhor tem respondido às suas orações, Então, isso para nós é motivo de grande alegria, não porque a gente fala sobre isso, mas porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, e ela cumpre o propósito que o Senhor tem quando ela é entregue, quando ela é lançada. Então, eu acredito que se você também quiser ouvir a voz do Senhor, se você também quiser orar, o Senhor falará com você também, o Senhor irá responder às suas orações. O texto que eu gostaria de ler com vocês é um salmo que eu gosto muito, por sinal, o Salmo 40, e nós vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versos. Salmo 40, dos versos 1 ao 3. Nos diz assim o texto: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante da sua presença, diante dessa porção da sua palavra. Nós temos certeza, ó Deus, que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações, o Senhor tem algo a nos ensinar, ó Deus. Que, da mesma forma que nós oramos pelas crianças, que elas sejam, ó Deus, o coração delas seja um solo bom, ó Deus, para receber a semente da sua palavra, que essa graça também esteja sobre cada um de nós aqui também, Senhor. Que o nosso coração esteja apto a ouvir, ó Deus, a sua voz, e que o nosso desejo, Deus, de falar com o Senhor, de crescer, de amadurecer na vida espiritual, seja também o nosso alvo, Deus. Nos ajude e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, esse salmo é um salmo bem conhecido. Eu gosto desse salmo e eu escolhi ele porque ele se trata de uma súplica individual. Davi, ele compôs esse salmo. Eu tenho concorrentes aqui. Está amarrado? Não, tá. O salmo de Davi, ele é um salmo de súplica individual. Ele está vivendo um momento da sua vida que ele precisa de socorro, ele precisa de salvação. E a prece dele, o clamor dele é esse: Senhor, socorre-me, com base no texto que a gente leu, essa é a solicitação de Davi. Esse salmo ele tem 2 seções principais, do versículo 1 até o 10, ele fala sobre essa situação, ele dá ações de graças ao Senhor porque o Senhor o livrou. E dos versos 11 ao 17, ele empreende uma nova lamentação.
Então, veja bem, ele está colocando diante do Senhor um problema, o Senhor responde, o ajuda diante desse problema, e logo em seguida ele emenda mais uma lamentação, porque os problemas continuaram. Alguma coincidência aí? E é exatamente por isso que eu gosto de falar sobre esse salmo. Porque parece que isso aqui é um resumo, né, da vida. Quando a gente olha para a vida é um processo. A vida é uma jornada. A vida, ela é uma caminhada. A gente chega nessa conclusão. E nessa caminhada, surgem os percalços, né? Surgem as situações, surgem as crises. E aí o que a gente faz diante das crises? O que a gente faz diante das situações adversas? E o salmista nos dá aqui, então, uma ilustração, né, com a sua própria vida, de um dos muitíssimos momentos em que ele se derrama diante do Senhor em oração. O Davi, ele orava muito, né? E essa é a primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto, é que a oração, ela nos conduz para a humildade. É um caminho para a humildade. Quando a gente pensa assim, como eu posso me livrar do orgulho? Como eu posso me livrar do senso de independência? Como eu posso me livrar dessa noção de autonomia? Como eu posso me livrar dessas coisas que indicam a ideia, né, de que eu posso resolver, solucionar os meus problemas, que diante das crises eu consigo resolvê-las, sair de situações difíceis? Como é que a gente pode lidar com isso? Né, com essas questões de orgulho, independência, que são tão comuns, que inclusive é o caminho mais natural do nosso coração. A gente tem falado muito sobre isso porque, gente, o problema no Jardim do Éden começou exatamente com isso. Antes da criação, né, a gente já tem aquela noção de que houve uma rebelião nos céus, né, houve uma rebelião. E a razão dessa rebelião está vinculada exatamente ao orgulho. E essa é a artimanha, né, que Satanás tem usado desde então. Mexer com essa coisa que a gente chama de orgulho e o senso de independência, né? E o caminho que a oração nos propõe é totalmente o inverso, porque o caminho da oração é a humildade. Então, como é que a gente vence a questão do orgulho? Orando. Orando por quê? Porque, gente, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, não é só sobre a caminhada, não é só sobre caminhar, mas a vida é muito também sobre cair e a necessidade de levantar. Eu quero que você imagine uma cena aqui. Provavelmente, o que Davi está enfrentando aqui é questões de guerra, às vezes é medo, né, do inimigo diante da batalha, talvez ali nas guerras ele avaliando o cenário e percebendo que, né, corre o risco de ser vencido, enfim. Mas uma imagem que eu gostaria de usar, uma ilustração para a gente pensar nessa ideia aqui de cair, né? Pensa assim, que você é um viajante, você vai atravessar o deserto, você foi visitar alguém, e aí você sai dessa casa de alguém para voltar para a sua casa. No meio do caminho, você está andando ali, né, um ambiente desértico, né, meio pantanoso em algumas partes, e de repente você entra por um caminho e você pisa numa areia movediça. E aí você entra num terreno de lama, de lodo, e aí você começa a afundar. Você vai tentando sair, e quanto mais você vai se esforçando, vai se mexendo, mais você vai sendo sugado para baixo.
E essa era uma situação até comum, né, porque nessa época aqui na Palestina, o ambiente era meio... você andava muito sozinho também, né? Você, alguns camelos ali, se você tivesse sorte, né? Mas eram percursos que você andava sozinho, né? Durante longos quilômetros. E aí você imagina essa situação. Você saiu de um lugar, você está no meio do caminho, atolado numa areia movediça. Está atolado numa lama. E aí você não consegue mais sair dali. O que você faz? O que você faz? Você olha para os lados, você está sozinho. Você tenta encontrar um galho, uma árvore, alguma coisa, você não encontra. E você sabe que quanto mais você se esforçar, mais você afunda. O que fazer num momento como esse? O versículo 2 usa essa expressão, poço de perdição e tremedal de lama. Poço de perdição, tremedal de lama, é o ambiente que Davi descreve, a sua localização. É mais ou menos essa ideia, né? Um poço, uma lama, e ele está caído ali dentro. A humildade, ela tem a ver com essa noção, né? A humildade, ela faz a gente perceber qual é a nossa situação. Ela faz a gente perceber que a queda, e quando a gente fala da queda, a gente fala do pecado original, ela é a fonte de todas as outras quedas na vida. Então, nós caímos, nós nos afastamos de Deus, e por causa dessa distância de Deus, agora a gente cai também na vida. Por mais que nós já tenhamos acessado a Deus, por mais que a gente conheça o Senhor, mas nós estamos aqui e nós somos prova de que isso é verdade. Quantas vezes você precisou se colocar em oração por algo que aconteceu na sua vida? A gente tem, né, listas de pedidos de oração e são diversos, e a gente fica orando e pensando, meu Deus, como tem gente... aflito, a gente tem pessoas que estão enfrentando momentos de enfermidade, né, momentos de intercessão por familiares, quantas situações difíceis, né, situações, circunstâncias adversas, desavenças na família, né, casais que estão se separando, né, amigos que estão morrendo, enfim, tantas coisas que acontecem na nossa vida, e elas indicam isso. Por que essas coisas acontecem? Por que a gente adoece? Por que a gente enfraquece na fé? Por que a gente toma decisões erradas? Por que a gente está, de quando em vez, na lama também? É por causa desse problema. Nós nos afastamos de Deus. Nós rompemos com o Senhor. E a queda é a origem de todas as outras quedas da vida. E talvez, né, você, de alguma forma, esteja passando por um momento assim. Talvez não seja uma enfermidade física, né, que você está experimentando, que simbolize esse lugar, essa lama, que você não consegue sair. Mas também existem outras circunstâncias. O medo, assim como Davi muitas vezes teve medo, apesar de que a gente olha, né, vê nele um homem extremamente corajoso, mas coragem não quer dizer ausência de medo, né? Nós temos medo e o problema é como a gente lida com ele. E não raras vezes nós lidamos de maneira equivocada, porque se a gente recorre à oração, né, o Senhor nos dá coragem para enfrentar os nossos medos. Mas talvez você tenha medo de algo. Talvez você esteja na lama da ansiedade. Hoje é bem comum, né, esse tipo de lama. Talvez você tomou decisões erradas e hoje está emaranhado em situações também que representam essa lama. A questão que eu gostaria de deixar, é a lição desse primeiro ponto, é que não é tão importante o quanto você está atolado. E, na verdade, geralmente, nesses momentos, a gente faz a pergunta errada, né? As pessoas perguntam, mas será que existe
solução para o meu problema? Será que dá para resolver a minha situação? E a pergunta não é essa, não é se existe solução para você. A pergunta correta é: você é humilde o suficiente para reconhecer onde você está? E você é humilde o suficiente para orar? Para se colocar diante de Deus? Para abrir o seu coração e pedir ajuda? Essa é a grande pergunta que fica para nós aqui. A gente lembra do texto de Tiago, né, capítulo 4, versículo 6, onde ele fala que Deus, ele resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos, porém, ele dá graça aos humildes. E uma forma de nós demonstrarmos humildade é nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. É a gente reconhecer que Deus é poderoso para nos livrar de qualquer tipo de situação. Deus é poderoso para nos responder, mas a questão é, nós precisamos, né, nos livrar da soberba, porque a soberba, ela precede a queda, inclusive, né? A segunda lição desse texto é que a oração, né, pensando na caminhada de oração, é que a oração ela nos conduz à paciência. E a gente fala da paciência, todos nós sabemos, né, que essa é uma virtude indicada pela palavra do Senhor, sabemos que o Espírito Santo atua em nosso coração, produzindo em nós, né, o fruto do Espírito, e uma manifestação desse fruto é a paciência. E a pergunta é assim: em questão de paciência, que nota você daria para si mesmo? Vocês são pacientes? Vocês são pacientes? Vejo sinceridade nas expressões, senhores. Mas, gente, olha só. O Davi usa duas expressões aqui. Ele fala assim, clamei e esperei, não é isso? Esperei, começa assim, e depois ele fala, clamei por socorro. Versículo 1. Bom, a ideia de clamar, ela indica isso já, né? Por causa da nossa incapacidade de lidar com algumas situações, de sair da lama, né? Como a gente usou aqui o exemplo, a gente pode pensar assim que nós temos duas saídas apenas. Voltando lá naquele quadro, se você estivesse afundando ali, você faria o quê? Tem duas opções. Ou você grita, né, e aguarda o socorro, e a outra opção que você tem é esperar. Não tem muito mais o que fazer, não é verdade? Gritaria bastante, né? Socorro, 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 né? Esperando alguém que pudesse te salvar. E a outra alternativa, outra ação é você esperar, porque você não tem como sair dali. A ideia aqui é que nosso pecado, ele nos torna muitas vezes incapazes, né? E ele nos deixa evidente as nossas muitas fraquezas, para que de maneira didática a gente aprenda a fazer isso aqui mesmo. A gente aprenda a exercitar e a experimentar a paciência. A gente quer as coisas resolvidas rapidamente. Hoje, né, a gente tem aí os meios, as tecnologias, né, onde quanto mais rápido os problemas forem solucionados, melhor. E aí a gente vem assim, observando como que hoje adolescentes, né, são crianças, elas são mais impacientes, né? Elas não têm mais aquela noção de esperar os processos acontecerem, né? E a gente também se vê assim. É só acabar lá a internet lá que você já tem uma ideia, né? Cadê a internet? Acabou a internet e tal, e meu Deus, vou morrer agora, né? E que hora que vai voltar, enfim. Esse é um exemplo, né? Mas quantos outros a gente tem assim de coisas que roubam rapidamente a nossa paciência, né? E aí, a ideia de clamar, ela é necessária, porque clamar
indica que nós precisamos de ajuda, mas também o salmista aqui nos ensina que a oração ela é também esse ambiente onde nós precisamos esperar. Nós precisamos esperar. E a ideia de esperar é ter esperança de ser atendido por alguém capaz. Paciência, então, por definição, não é uma espera passiva. Ela, por incrível que pareça, mas ela é uma espera ativa. Então, esperar não é você deitar e ficar esperando Deus fazer as coisas, né? Ou você se acomodar e esperar que as coisas aconteçam, mas é você, de fato... Quer ver? A gente tem exemplos aqui nessa noite, né? Por exemplo, a Carol está esperando alguém, não está, Carol? Está esperando o Anthony, né? A gente tem lá também, né, o Lucas e a Marcela, que estão esperando a Melissa. Essa espera é passiva ou é ativa? Ela é ativa. Então, eles estão esperando a chegada de um bebê, mas essa espera não é... Vocês estão tranquilos lá, deitadinho, numa boa? Não, eles estão organizando tudo, comprando tudo, fazendo um monte de boleto lá, que sabe lá Deus, né, como é que vai pagar depois. Enfim, arrumando o quarto, comprando os móveis, roupa, chá de fralda, enchendo de fralda lá, né, já para ajudar, enfim. Então, assim, é uma espera, não aconteceu ainda. Mas não é uma espera passiva. A ideia é que eles estão se preparando para algo que eles estão esperando. Então, eles estão esperando um bebê chegar, mas, ao mesmo tempo, estão ativamente se preparando para essa chegada. A ideia de esperar confiantemente, porque esse é o termo do versículo 1, esperei confiantemente, é a ideia de que Deus tem o tempo dele de fazer as coisas. Isso, às vezes, deixa a gente muito impaciente. Porque se eu fosse Deus, eu resolvia agora. Se eu fosse Deus, eu fazia agora. Aliás, por que Deus não faz agora? Por que Deus não responde agora? Por que Deus não faz desse jeito aqui? Impaciência. Mas a ideia de estar, né, de ter consciência que a gente, na oração, percebe que às vezes a gente está, né, tem quedas das quais a gente não consegue solucionar e sair, a gente também aprende a exercitar a paciência, que é uma espera ativa. Portanto, a paciência faz a gente pensar assim, eu posso fazer o quê? Eu posso gritar. Eu posso clamar. É isso que eu posso fazer, eu posso orar. E esse é um recurso que ninguém pode tirar de você nunca. Você pode perder um monte de coisa. As pessoas podem tirar de você um monte de coisa. Uma série de direitos, de liberdades pode ser tirado de você. Mas ninguém pode tirar de você a oração. Esse é um recurso que você sempre tem à sua disposição. Independente do lugar que você estiver. Independente da condição que você tiver. A gente tem na Bíblia pessoas que estavam no mais profundo lamaçal. E olha aqui Davi nessa situação. Mas o que ele faz? Ora, grita por socorro, pede ao Senhor. Porque há momentos em nossa vida que orar é a única alternativa que temos. Agora, essa oração, ela faz o nosso coração se encher de paciência, de esperar Deus agir no momento adequado. Porque, às vezes, as pessoas acham que das duas uma, né? Então, assim, tá, mas como é que eu sei quando é adequado eu gritar de maneira desesperada ou quando eu devo orar pacientemente? E acho que um bom conselho aqui seria, faz o seguinte, ore. E enquanto você ora, espera. Mas também espere. E enquanto você espera, ore. Esse é um bom conselho. Ore e espere, porque isso vai desenvolver no meu coração, no seu coração, a paciência, porque a oração ela é didática também. E o terceiro ponto aqui, o texto nos ensina sobre como nessa caminhada a oração nos conduz ao favor divino. Porque perceba aqui no texto as ações ativas de Deus. O texto fala,
ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Se inclinou e ouviu o meu clamor. Ele clamou por socorro, ele orou, ele esperou pacientemente, mas isso não foi à toa. Não foi uma ação perdida, foi um investimento. Porque ao orar, ele obteve uma resposta. E a resposta foi: o Senhor se inclinou e ouviu o meu clamor. A ideia de se inclinar é interessante, né? Porque a gente às vezes pensa assim na oração como a gente acessando a Deus, né? A gente indo até Deus. Mas ele usa essa expressão de se inclinar e é mais ou menos aquela ideia assim de quem tem filho pequeno sabe disso, né? O filho está falando, está pedindo, e aí você se abaixa assim. O que foi? E aí ele fala e você atende. A ideia de se inclinar é isso, né? Deus, ele vem até nós. É a ideia de Deus se inclinando até aquela lama onde Davi estava, e Deus coloca o seu ouvido perto da boca do Davi e escuta a sua oração. É o Deus presente, é o Deus conosco, é o Deus que ouve as nossas orações, e o Senhor ouviu. E a ideia de ouvir, né, porque não é só ouvir, né, como a ideia de ouvir é atender. O Senhor se inclinou porque ele já tinha ouvido a oração. E ouvir aqui é a ideia de atender. O Senhor atendeu o seu pedido. O que o Senhor fez além de se inclinar e ouvir? O texto fala: me tirou de um poço. Tirou de um poço. Isso significa que Deus muda as nossas realidades. Deus muda a realidade. No momento ele estava num poço de lama. Ele clama ao Senhor. Mas num outro momento ele se vê livre dessa situação. E quem que tirou ele de lá? O Senhor tirou de um poço. E não é só uma exclusividade de Davi. Isso aqui é uma lição para nós. Se você clamar ao Senhor, se você orar, o Senhor vai te tirar também das lamas da vida. É isso que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor também colocou os meus pés na rocha, né? Colocou os meus pés na rocha. Olha só a mudança de realidade. A lama significa ali um lugar, né, sem firmeza, maleável, é um lugar que você afunda, mas agora o Senhor tira ele de lá e coloca ele na rocha, coloca ele num lugar de segurança. E a gente sabe que essa palavra rocha, ela indica muitas coisas para a nossa vida espiritual. A gente é um dos sinônimos usados para falar a respeito do próprio Jesus. Né? Lá em Moisés, quando Moisés fere a rocha, a gente tem esse dado, né, que a rocha simbolizava Cristo. Essa ideia de Cristo como rocha é essa ideia de Cristo como um lugar seguro, um lugar de segurança. Mais do que isso, o Senhor também firmou os meus pés, firmou os passos, o salmista diz. Então, o Senhor se inclina, o Senhor ouve, o Senhor o tira do poço, o Senhor coloca na rocha e ainda firma os passos dele. A ideia aqui é que o Senhor o fortalece, o Senhor concede um novo vigor. O Senhor concede um novo vigor. Para quê? Para que a gente siga a jornada, para que a gente siga a caminhada. Você precisa de vigor? Você precisa ser fortalecido? Eis aqui, né, uma razão a mais, então, do porquê você deveria se dedicar à oração. Nós somos fortalecidos, os nossos pés, os nossos passos, nós somos fortalecidos pelo Senhor nesse sentido. E também o Senhor pôs um cântico nos lábios. Esse aqui é interessante porque a ideia de colocar um cântico nos lábios não é a ideia de entoar uma música apenas, mas é a ideia assim, de que uma nova experiência é concedida. Uma nova experiência gera um novo repertório. E esse repertório, ele se trata de novas histórias para ser contadas. E também sobre novos motivos para a gente agradecer.
é uma experiência nova de vida. Cantar um cântico novo tem a ver com isso. É uma mudança de realidade, uma mudança de postura. E essa é a ideia, porque todos os momentos que a gente ora e quando Deus nos responde, isso melhora o nosso relacionamento com Ele. A gente conhece aspectos de Deus que a gente não conhecia outrora. E essas experiências com Deus vão aumentando o nosso repertório, porque a gente vai tendo como testemunhar, como falar sobre aquilo que Deus faz de maneira mais enfática e incisiva. Às vezes a gente fala pouco sobre o Senhor porque experimentamos pouco dele. Às vezes a gente duvida que é possível o Senhor mudar realidades, às vezes a gente duvida que é possível o Senhor realizar certos milagres, porque a gente não tem experimentado isso. E talvez a razão é porque a gente não tem orado também como deveria. Então, pôs um novo cântico nos meus lábios, me deu uma nova experiência para que eu possa compartilhar, me deu mais um motivo para que eu possa agora orar por gratidão. Por gratidão. Bom, eu encerro aqui, queridos, dizendo que o objetivo disso, né, o versículo 3, ele fala, e todos verão isso, temerão ao Senhor e confiarão nele. Por que a oração é um recurso que não muda a Deus? Às vezes as pessoas perguntam isso. A oração muda as coisas? A oração muda as coisas. A oração muda a Deus? Não. Mas a oração muda as coisas porque a oração muda a nossa perspectiva. Mas a oração ela tem um objetivo principal. Quando Deus ouve a nossa oração, quando Deus responde às nossas orações, além de gerar um repertório novo, além de te dar motivos para você agradecer, porque a ideia é que a glória seja sempre do Senhor, além de ela servir como testemunho para outras pessoas que precisam também, ela tem esse teor de transformar você numa música. Porque é engraçado, ele fala, colocou um cântico nos meus lábios, e daí ele segue e fala, todos verão. Música a gente escuta, né? Ou não vê, né? Ver, a ideia seria ouvir. Mas o ponto aqui é que a oração transforma a sua vida num testemunho vivo, que aponta para a grandeza de Deus, gerando respeito e confiança no coração daqueles que ouvem e veem o seu novo cântico. Deus responde às orações para que a gente sirva de testemunho, para que a nossa vida seja um testemunho de quem é Deus e do que Ele pode fazer. O que Deus pode fazer? Pode tirar-nos da lama. Mas qual lama? Qualquer tipo de lama. Mas por que você tem certeza disso? Porque Ele nos tirou da pior lama possível. A lama da morte e condenação eterna. Mas o Senhor, por sua graça, nos livrou disso. E a pergunta é, será que Ele não pode nos livrar de lamas menores? Será que se nós buscarmos ao Senhor, será que se nós nos arrependermos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele não irá nos perdoar? Será que se a gente colocar as nossas demandas diante do Senhor, por mais impossíveis que elas pareçam para nós, será que nós não vamos experimentar o seu favor? Se a gente clamar, se a gente esperar confiantemente, a gente vai experimentar o favor de Deus. Eu sei que o Senhor já respondeu orações na sua vida, e eu sei que você, talvez de novo, precisa que Ele te salve. Talvez você está numa nova empreitada, talvez você caiu de novo em algum tipo de lama, mas essa noite o Senhor fala, recorra à oração. Apresente diante do Senhor e eu tenho certeza que Ele te responderá. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante do Senhor neste momento, Pai, e reconhecendo aqui as simples lições, mas que às vezes a gente perde de vista, Deus. E a oração é o recurso básico para o cristão,
mas a gente, às vezes, perde um pouco a noção, ó Deus, de quão essencial e poderosa é essa prática de falar com o Senhor. Porque sempre existe essa provocação de que, se nós pedirmos, o Senhor concede. Se nós buscarmos o Senhor, nós o acharemos. E é nosso dever, ó Deus, também, diante das diversas situações da nossa vida, diante das demandas que nos atingem, termos essa consciência, Deus, de que nós não devemos parar de orar, nós devemos intensificar a nossa oração. A oração é falar com o Senhor, mas a oração, ela é o desejo de se relacionar contigo, Deus. É um meio de ouvirmos a sua voz, é um meio de aprendermos, Deus, a exercitar a humildade, é um meio de nós aprendermos a exercitar a paciência. Nós clamamos e esperamos do Senhor, porque somente o Senhor é aquele que é poderoso para nos salvar, é aquele que é poderoso para nos indicar um caminho novo, é aquele que é poderoso para se inclinar, ouvir a nossa oração. O Senhor é aquele que nos tira dos poços da vida, é aquele que nos firma num lugar rochoso de segurança. O Senhor é aquele que coloca um cântico novo em nossos lábios. Deus, que cada um de nós receba, Pai, essa porção, essa experiência nova com o Senhor por meio da oração, para que a gente testemunhe, para que todos vejam que nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que é grande, mas ao mesmo tempo um Deus que responde às nossas orações. Que o Senhor ajude, Pai, cada um que está dirigindo a sua oração neste momento, lembrando, ó Deus, de circunstâncias da vida onde eles percebem a dificuldade, onde eles percebem que não tem mais o que fazer, não tem mais recursos, que eles precisam esperar em alguém que tenha capacidade de resolver, que eles direcionem, Deus, o coração neste momento ao Senhor, ó Deus, que eles então orem, peçam, busquem, clamem ao Senhor, para que eles também experimentem, ó Deus, o seu favor. Em nome de Jesus, nós oramos gratos. Amém.